Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Inova BI. No vídeo de hoje, nós vamos trabalhar com dados no Tableau. Mas antes, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like e comentar aqui embaixo o que vocês gostariam de ver no canal. Vamos lá? Já com o Tableau aberto, vamos conectar o nosso dado. Como dissemos no vídeo anterior, que está aparecendo aí no canto superior direito da sua tela, o Tableau aceita diversas extensões de dados. Hoje, iremos conectar com um arquivo Microsoft Excel. Para isso, clicamos na aba Conectar ao lado esquerdo, a um arquivo Microsoft Excel. Vamos selecionar a planilha Vendas de Laptops. Observem que a nossa planilha já aparece aqui no campo de dados. Nesta primeira parte, os dados estão dispostos em forma de tabela, bem parecido com o que vemos no Excel. Caso você tenha interesse em alterar a ordem das colunas, é só clicar na setinha ao lado de Classificar campos e então alterar o modo de exibição das colunas. No nosso caso, vamos manter a ordem prévia. Observem que na parte superior de cada coluna existe uma espécie de ícone. Cada um deles representa o tipo de dado presente na coluna. Por exemplo, ao clicar na figura da coluna 1, vejam que temos a opção de classificar como número decimal, número inteiro, data e hora, data, cadeia de caracteres e booleano. O Tableau tem uma ferramenta que, na maioria das vezes, identifica automaticamente o tipo de informação presente nas colunas. Por exemplo, nessa primeira coluna, o Tableau identificou que tratam-se de datas. Nós podemos alterar o tipo de dado caso seja necessário. Por exemplo, na coluna Preço, o Power BI identificou que tratam-se de números inteiros, mas, caso fosse necessário, poderíamos alterar, por exemplo, para número decimal. Porém, nós iremos manter como números inteiros. Vejam que na coluna Cidade aparece um símbolo de globo. Isso quer dizer que o Tableau percebeu que são nomes com características geográficas. Ele percebeu que tratam-se de cidades. Vejam que estado também está classificado assim. Porém, em região, isso não aconteceu. Isso ocorre porque região é algo muito particular. Não são todos os países que adotam divisões geográficas como região Nordeste, Sul, etc. Por isso, está classificado como ABC. Agora que você já aprendeu sobre os tipos de dados, vamos te ensinar como dinamizá-los. Primeira coisa que iremos fazer é retirar esta planilha da parte principal, já que não iremos trabalhar com ela neste momento. Para isso, clicamos nela e arrastamos para o lado esquerdo da tela. Agora, vamos adicionar uma nova base de dados. Para isso, clicamos em Adicionar, Microsoft Excel e selecionamos a planilha Pedidos por Cliente. Vejam que a data e a quantidade de pedidos estão divididos ao longo de muitas colunas. Isso não é interessante. Para situações como essa, o Tableau oferece a função dinamizar. Vamos selecionar a primeira coluna de data e número, pressionar a tecla Shift, clicar na última coluna e, clicando na setinha ao lado direito, selecionamos a função dinamizar. Pronto! Vejam só que legal! As informações de todas aquelas colunas agora encontram-se em apenas duas. Agora, vamos renomear as colunas. Esta segunda iremos chamar de pedidos. Para isso, é só dar 2 cliques no nome do campo e alterar. Na primeira coluna, vamos renomear para a data, seguindo o mesmo procedimento. Também vamos alterar o tipo da coluna para a data, clicando no ícone acima do nome da coluna.
Ao clicar em planilha 1, vejam que temos a presença das colunas do lado esquerdo da tela. Ao selecionar a dimensão nome, dando 2 cliques, o Tableau apresenta a coluna com os nomes no campo de visualização. Agora, vamos dar 2 cliques em pedidos e ela também irá aparecer no nosso campo. Agora, podemos saber quantos pedidos foram feitos por cada pessoa. Ao clicar na coluna Data e arrastá-la para o campo Colunas, vejam que aparece um símbolo de adição ao lado esquerdo do campo. Ao clicar nele, temos a opção de expandir a visualização deste campo. Neste caso, podemos expandir para trimestre, mês, dia e é super legal. Agora, vamos voltar para a fonte de dados. Vamos retirar pedidos por cliente da tela e vamos adicionar outra fonte de dados. Para isso, clicamos em Adicionar, Microsoft Excel e carregaremos a tabela Tratamento de Dados. Observe que a nossa fonte de dados possui campos com informações nulas, ou seja, difícil de ser interpretada. Para resolver esse problema, vamos usar a opção Interpretador de Dados. Vejam que o Tableau cancelou as linhas superiores que não eram relevantes e identificou os títulos das colunas, tudo isso em um clique. Vale ressaltar que não há garantia de que essa função irá resolver todos os problemas, mas já é uma grande ajuda. Observem que a coluna F1 não possui dados que sejam necessários. Por isso, vamos ocultar esses dados clicando na setinha no canto superior direito da coluna e, em seguida, clicando em Ocultar. As duas últimas colunas, Data e Pedidos, também não são relevantes. Neste caso, o Tableau nos dá a opção de excluir, visto que não existem dados para serem ocultados. Clicamos com o botão direito em cima de cada coluna e selecionamos a opção Excluir. Percebam que todos os dados dessa tabela estão classificados de maneira correta. Agora, iremos trabalhar com uma junção e união de dados. Mas antes disso, vamos remover as conexões anteriores. Para isso, clicamos na setinha ao lado do campo e selecionamos a função Remover. Vejam que o Tableau não permite a exclusão de todas as nossas conexões. Iremos editar a conexão existente e alterar para a nova base de dados, que será Vendas 2013 e 2017. Vamos selecionar a tabela Pedidos e arrastá-la para a nossa visualização. Vejam que os dados referentes às vendas ficaram divididos em 3 planilhas. Ao arrastarmos a planilha Gerentes para visualização, o Tableau automaticamente cria uma junção entre as tabelas. Ao dar 2 cliques na linha que foi criada entre elas, o Tableau abre uma janela de relacionamentos. Nela, podemos ver que a junção foi feita por região. Através dessa junção, podemos relacionar as duas tabelas. É isso, pessoal! No próximo vídeo, iremos apresentar outras funcionalidades do Tableau Desktop para vocês. Para não perder nada, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações, deixar o seu like e comentar o que vocês gostariam de ver por aqui. Segue a gente também no nosso Instagram, @inova.bi. Bons estudos e até a próxima!